Olá, nessa aula iremos fazer uma introdução, ao tema de trabalho, que será o objeto de estudo nosso durante essa etapa, falando aqui sobre o pensamento de Marx, Weber e Durkheim. Serão três sociólogos, eles são aqui considerados sociólogos clássicos, são aqueles que são um dos primeiros, mas também são um dos que fundamentam essa disciplina da sociologia, e nós não vamos aqui nos aprofundar necessariamente no pensamento deles. Nós vamos focar naquele aspecto no qual eles falam sobre o trabalho, que vai ser objeto de estudo nosso aqui. Então nós iremos fazer várias aulas focando no trabalho, que é uma área dentro da sociologia, e depois vamos discorrendo sobre outras formas de abordar esse tema. Aqui vamos pegar o que cada um desses pensadores falaram sobre o trabalho e que pode ser útil aqui para a gente. Tem aqui uma síntese sobre esses filósofos aqui, sociólogos na verdade. Alguns deles foram também influenciados na filosofia, tá, gente? Porque a sociologia ela surge dentro da filosofia e em muitos momentos esses sociólogos foram também filósofos. Tudo bem? Então, Marx, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim, são considerados aqui os três autores clássicos da sociologia, uma vez que essa tríade de pensadores formularam as ideias mais gerais da sociologia enquanto ciência. Tá? Então, vamos aqui ver o que cada um deles tem a falar sobre a questão do trabalho. Coloco aqui um memezinho, uma tirinha falando o que Durkheim, Marx e Weber foram fazer no bar, beber socialmente. É horrível essa piada, mas enfim, vamos agora para nossa aula. Olha só. O primeiro que nós vamos analisar aqui é Karl Marx. Se você está no ensino médio, você certamente já ouviu falar de Karl Marx em algum momento da sua vida escolar. Em história, geografia, é praticamente impossível você passar pela escola e não ouvir falar de Karl Marx, porque o seu pensamento, seja para o bem, seja para o mal, influenciou profundamente não somente os meios acadêmicos, mas influenciou muita a questão política, tá? Sistemas políticos, sistemas de governo. Então, as suas ideias influenciaram criação de regimes socialistas, comunistas pelo mundo, seja na Rússia, Cuba, Coreia do Norte. De alguma forma, as suas ideias impactaram, inclusive naqueles países que oficialmente não se tornaram comunistas, mas que tiveram a influência do socialismo, que tiveram presença de partidos socialistas, partidos comunistas. Então, entender o pensamento de Karl Marx é importante para a gente poder, por mais que você possa ser crítico dele, e você tem todo o direito de repente não concordar com muito dos seus pensamentos, mas é importante você conhecer, afinal de contas, o que ele fez de análise, teve de pensamento e qual foi a sua análise social dentro do contexto no qual ele viveu. Então ele vai viver no período de 1818 a 1883, tá? E esse tema de trabalho, a gente pode dizer que foi um dos norteadores do pensamento de Karl Marx. Por quê? Ele vai se focar muito, dentro desse período que ele vai analisar ali, da sociedade europeia, ele vai perceber uma situação de exploração, e de domínio, de classe, de uma classe burguesa que oprimia, uma classe trabalhadora, tá? A partir, gente, da exploração da sua mão de obra, a partir do acúmulo do capital. Vocês certamente já viram em história, que a burguesia ela vai surgir no período da Idade Média. Os burgueses são aqueles, você já deve ter estudado sobre os burgos, a burguesia, são aquela classe de comerciantes, de gente que começa a ter capital, começa a ter dinheiro. Inclusive tem uma obra do Karl Marx chamada O Capital. Tá? O capital nada mais é do que aquele acúmulo do lucro que é feito pelo dono do meio de produção. Então Karl Marx ele vai dizer que há uma exploração do trabalhador por parte daquele que detém os meios de produção. Então você pega, por exemplo, a Revolução Industrial, a construção das fábricas, você tem aquelas grandes fábricas estando na mão de uma elite que exploraria então a mão de obra do seu trabalhador e estaria acumulando capital, acumulando riqueza. Que antes, esses donos das fábricas eles eram os donos das terras, eles eram aqueles que detinham, continuam detendo o capital, só que agora numa outra forma, tá? Porque Karl Marx ele presencia, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e ele percebe nessa transição da burguesia ganhando poder. Porque vocês sabem, que a burguesia durante a Idade Média tinha dinheiro, mas não tinha o poder.
Com as grandes revoluções, a burguesia passa a ter o poder político também. Cai a monarquia em várias nações europeias e a burguesia agora tem também o poder político. E aí, a burguesia no poder começa a não somente deter, né, a questão financeira, mas também o poder político. E aí Marx ele vai bater em cima, né, desse sistema. Ele vai ser totalmente contra o capitalismo, porque o capitalismo vem do sistema da onde se tem o capital, e ele percebe, né, nesse acúmulo do capital uma exploração. Então, para ele, o capital é fruto de exploração da mão de obra. Tá? É importante destacar aqui, né, que isso é um pensamento marxista, né, porque nós vamos ver aqui nessa aula mesmo um pensador como Marx Weber que já vai ser totalmente a favor do capitalismo. Né? Então é até interessante, né, numa mesma aula encaixar dois pensadores com pensamentos bem distintos para vocês poderem perceber que um olhar sociológico muitas vezes pode ter óticas diferentes. Tá? Então, ó, ele vai ver que existe aqui, ó, a divisão do trabalho em especialidade produtiva, vai gerar uma hierarquia social, na qual as classes dominantes, que é a burguesia, subjugam as classes dominadas, ao estabelecer as instituições legitimadoras e ao deter os meios de produção. Foi tudo que eu acabei de dizer, tá? Essa dominação é tensa e gera um conflito chamado de luta de classes. Esse termo luta de classes é muito presente no Karl Marx, porque ele vai falar que existe um conflito, né, entre interesses, porque para ele se o trabalhador está produzindo, o trabalhador também deveria ter um retorno muito maior do que ele realmente produz, do que apenas um salário para sua subsistência. Tá? E ele vai falar sobre a especialização das atividades produtivas, né, na sociedade, que vai ter gerado uma divisão do trabalho social como uma forma vital de sobrevivência. Ao superar as suas necessidades básicas, a humanidade cria outras. Aqui ele está falando, né, está fazendo uma análise aqui, né, da questão da especialização do trabalho como uma consequência dessas grandes revoluções. Aqui tem uma imagem que eu coloquei, né, que é tem um trecho de uma letra de uma música, não sei se vocês conhecem, é mais da minha época de adolescente, né, que surgiu um grupo chamado As Meninas, né, e tinha uma música que eles chamavam, né, bom, 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 né, e falava assim, né, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Aqui está falando uma crítica, né, essa música faz uma crítica dizendo que os mais ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Aí, né, aquele memezinho, né, que diz aqui no final, né, tá, escreve aí, né, Karl Marx dizendo a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Então, Marx ele vê essa dualidade de classes de interesses. Tudo bem? Aqui tem uma imagenzinha, né, que eu separei, né, mostrando um pensamento de Karl Marx, dizendo assim, ó, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Né, tudo inclui o iPhone. Aqui é mais para fazer uma sátira, né, porque muitas vezes é feito críticas ao capitalismo, tem todos os seus problemas, mas quantas vezes muita gente que critica o capitalismo também se beneficia do que o capitalismo oferece, né? E muitos críticos, né, muitos críticos do capitalismo, muitas vezes eles até cometem, né, o equívoco, né, acabam se contradizendo porque eles mesmos gostam de usufruir, né, dos produtos que o capitalismo oferece. Né? Não somente dos produtos, mas dos serviços, né, da comodidade que o capitalismo possibilita. Como eu falei, gente, dentro desse período aqui também, nós vamos ter um autor próximo ali do período de Karl Marx, que é o Max Weber, que já vai fazer uma análise totalmente diferente dessa relação de classe dos trabalhadores com a classe, né, dos empregadores, né, da burguesia. Para Max Weber, o capitalismo ele é algo que surge, primeiramente, fruto não somente dessa classe, né, burguesa que detém o capital, que cria, né, os meios de produção, mas também fruto do protestantismo. Tem um livro do Karl Marx, quando ele fala sobre... Karl Marx não, desculpa, do Max Weber, que ele fala sobre a ética protestante, né, e o espírito do capitalismo. Quando ele diz que o capitalismo ele surge por causa de um espírito de trabalho dentro do protestantismo. Porque se você analisar as nações que tiveram a colonização protestante, como os Estados Unidos, Inglaterra, você vai perceber ali que eles têm um foco muito grande no trabalho, o trabalho como algo dignificador que deve servir para essa vida presente. Totalmente contrário de uma ótica católica, que não valoriza tanto a questão do trabalho para essa vida. Tá?
que a ideia de que o trabalho dignifica o homem, né, por exemplo, é uma ideia muito presente dentro do protestantismo e que Max Weber vai analisar, né, e vai falar assim, não, o trabalho não é apenas algo que fruto de uma exploração, né, de uma classe dominadora sobre uma classe dominante. É algo que dignifica o homem aqui nessa vida e que deve ser um objeto de desejo do homem. Né? Então, trabalhar para sua subsistência, trabalhar, né, como objeto de desejo. Aí tem até uma frasinha aqui, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Então, a Max Weber ele vai defender que a sociedade, mesmo sendo composta de partes, pode ser afetada pelas ações individuais, que eu acabei de falar, né, com relação aí aos indivíduos. Né? Além disso, percebeu uma nítida diferença entre a divisão social do trabalho entre católicos e protestantes. Né? Foi o que eu falei logo no início. Os protestantes eram austeros e valorizavam o trabalho, além de possuir uma doutrina religiosa mais alinhada ao capitalismo. Então, se você pegar as ideias calvinistas, né, protestantes, que falava sobre a dignificação humana a partir do trabalho, isso vai ser visto aqui por Max Weber como um fator predominante para que o capitalismo tenha dado certo em certas nações. Tá? Então, isso vai culminar na tendência ao empreendedorismo, típica nas sociedades protestantes. Tá? Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você analisa a história dos Estados Unidos, foi um país de origem totalmente protestante. Né? Você vê os ingleses, né, saindo, né, da Inglaterra, vindo para os Estados Unidos e formando ali as 13 colônias, né, que depois veio a se tornar a nação norte-americana, e havia todo um interesse, né, uma valorização de trabalhar duro para formar uma nação. Então havia toda uma ideia do trabalho. Tá? Outra coisa também que é presente em Marx e Weber, e que é uma ideia interessante de nós analisarmos, que é a questão da burocracia. Tá? Quando você estuda, por exemplo, direito, administração pública, você muitas vezes vê o pensamento de Marx e Weber, porque ele é quem sistematiza, tá? E fala muito sobre a importância da burocracia para poder entender o contexto da sociedade. A burocracia tem um lado negativo, né, que é aquele que você já deve conhecer, porque no senso comum a palavra burocracia caiu já na ideia de algo que atrapalha, de algo que acaba enrijecendo, né, um sistema. Mas Max Weber ele vai ser um dos pensadores que vai falar sobre a importância da burocracia como algo para organizar, tá? Organizar a sociedade e impedir, né, certas formas de corrupção dentro do sistema. Claro que, na prática, muitas coisas que ele formulou não deram certo. Tá? Um último sociólogo aqui para a gente analisar, para fechar aqui, né, dessa tríade de sociólogos clássicos, é o Émile Durkheim, que viveu também próximo desse período dos outros dois sociólogos que nós já vimos. E para Durkheim, ele vai analisar muito uma palavrinha-chave em Durkheim, até quando vocês estiverem fazendo prova aí, saberem analisar, não somente minhas provas, mas prova do Enem, de vestibulares da vida, que é a ideia de fatos sociais e de solidariedade. Para Durkheim, a sociedade, de modo geral, estava ligada por laços de solidariedade. Aqui ele não está usando uma ideia no sentido romântico, né? Solidariedade aqui não tem a ver com as pessoas se amando, não é nada disso, né? E se ajudando. Para Durkheim é o seguinte: por mais que você não queira, você está o tempo todo dependendo de outras pessoas e indiretamente ajudando outras pessoas. Então, quando você analisa o cenário, né, dos trabalhadores, as relações que se estabelecem na sociedade, um médico que muitas vezes vai lá, atende um paciente que às vezes é um padeiro que fornece pão, né, para a subsistência daquele médico. Então existem laços de solidariedade que muitas vezes nós não nos damos conta, mas a sociedade todos dependem um dos outros, esses laços muitas vezes a gente não se dá conta. Tá? E quanto maior, né, essa sociedade, mais laços de solidariedade acaba se criando, mais complexa fica essa teia. Então você não percebe, mas você olha para sua casa, você vai ver quantas coisas você dependeu de outras pessoas para você ter. Então são os produtos que você tem, que às vezes veio da China, que veio dos Estados Unidos, a comida que você come, né, na sua janta, que foi produzida num campo, de repente num outro estado, no Brasil, lá no Mato Grosso, e a galinha, né, que você come, né, no seu almoço, às vezes foi produzido numa granja
lá no Rio Grande do Sul. Então existe assim, existe laço, essa solidariedade aqui está falando dessa teia, né? É como se fosse uma ideia de um corpo humano, né? Onde um membro vai precisando do outro e que você não tem como dissociar um dos outros, né? Se você tentar se isolar, você na verdade acaba perdendo a sua subsistência, tá? Se você tirar um braço do seu corpo, ele vai morrer, né? Ele não consegue viver por si só. Então é essa a ideia. Se você tentar se deslocar desse grupo, né, você também perde a sua própria existência. Então, Durkheim, né, ele vai falar sobre os fatos sociais, são aqueles que unem os indivíduos na sociedade, geram um sentido de solidariedade. Aqui ele fala sobre a importância da harmonia, né, a divisão social do trabalho seria responsável por manter a harmonia desse sistema de órgãos, né? Quanto maior e mais complexa uma sociedade, maior será a divisão social do trabalho presente na mesma. Para ele, o crescimento populacional é o responsável pela divisão do trabalho. Foi uma síntese do que eu acabei de falar, né? Aqui está só escrito mais ou menos o que eu disse sobre essas relações sociais. Beleza? Aqui tem um último quadrinho para fechar nossa aula, que é apenas uma definiçãozinha básica, né? Que Durkheim ele fala muito sobre a divisão social do trabalho, foi isso que nós dizemos. Marx está muito preocupado com a questão da alienação dos trabalhadores, ou seja, da sua questão da exploração, e Weber já fala muito sobre a questão do trabalho como meio de sustentação ao capitalismo e a importância, né, do trabalhador se dedicar, né, à sua subsistência, tá? E gostar do trabalho. Enfim, aqui nós fechamos essa aula, tá? Depois iremos trabalhar outras aulas focando sobre a questão do trabalho, tá? Mas aqui eu quis passar brevemente sobre, então, o pensamento desses três sociólogos. Então, até uma próxima.